Bom, meus amigos, espero que estejam todos bem, todos muito bem aí. E o tema que eu separei para a gente conversar hoje, para a gente trazer de reflexão para todos nós, é como que a gente pode aumentar a nossa conexão com o alto, com os nossos benfeitores, com os amparadores espirituais, o termo que a gente quiser usar, não importa. E assim, às vezes a gente pensa, nossa, eu não vejo espírito, eu não saio do corpo, eu não tenho nenhuma mediunidade ostensiva nesse sentido, então eu não poderia ter uma conexão com o plano espiritual, e não é verdade isso, né? Toda essa chave de conexão, ela também está dentro de nós. E os próprios mentores, a forma como eles jogam certa energia em nós, intuição em nós, também é às vezes de uma forma que a gente nem imagina, né? Mas a grande sacada para a gente aumentar a nossa conexão com os nossos mentores, que seja, com os espíritos, é através do nosso próprio estilo de vida. E esse estilo de vida englobando várias coisas, certo? O nosso comportamento ético, moral na vida, tipo, como que a gente se relaciona com as outras pessoas, o que que a gente leva para as outras pessoas, né? Como que é o nosso trabalho, qual que é o fruto do nosso trabalho, né? O que que a gente está levando para a sociedade, para a vida, para as outras pessoas. O nosso comportamento durante o dia, seja, nossa, será que eu tenho algum tipo de vício, eu fico o tempo todo no celular, eu só vejo coisa assim que não presta, o que que eu tô me alimentando de conteúdo desse jeito? Tudo isso, cada um desses aspectos do nosso estilo de vida, eles vão nos trazendo um certo estado mental natural nosso. E dependendo desse nosso estado mental, a gente pode aumentar essa distância ou diminuir essa distância entre nós e eles, né? E a base seria esse próprio nosso estilo de vida. Mas quando a gente também coloca práticas de meditação diária, seja de conexão com nós mesmos, é como se. E quando a gente faz essa proposta de ter esse tipo de prática diariamente, é como se a gente desse abertura para eles, né? E falasse, olha, naquele momento o João vai estar ali, ó, se recolhido, quieto, tranquilo. Então a gente vai lá auxiliar ele. Nesse sentido, eles sabem que naquele momento eu vou estar aberto pro que quer que seja que eles queiram fazer comigo ali, naquele momento, né? E aí, quanto mais a gente vai cultivando isso dentro de nós, maior é a nossa conexão com eles. E isso é uma coisa tão interessante, meus amigos, porque assim, o próprio nosso próprio estilo de vida, a gente poderia até ir além, né? Não seria nenhuma coisa de conexão com os benfeitores espirituais, mas o quanto de benefício que isso traria para o nosso próprio emocional, para o nosso próprio físico, para a nossa própria saúde e etc. É um benefício incrível, assim, que a gente não pensa. Só da gente refletir sobre isso já é uma coisa incrível. E aí, quando a gente pensa nessa coisa assim da meditação, do momento de interiorização, de voltar-se para dentro, como uma prática diária, isso é uma coisa que a gente não imagina o quanto que isso pode ser profundo no sentido de conexão com o alto. E uma coisa que a gente não precisa ver espírito, não precisa sair do corpo, é uma coisa do coração mesmo, é uma coisa de cultivar essa paz interna, cultivar esse momento interno nosso, certo? Quando a gente faz essa proposta, fala assim, olha, todos os dias naquele horário,
eu vou fazer minhas práticas de meditação, que oração, que seja, as práticas de voltar-se para dentro. Os benfeitores espirituais sabem que naquele momento você vai estar lá, quieto, tranquilo, receptivo às energias sutis nesse sentido. Então, é o momento perfeito para eles te intuírem. E você, às vezes, está com muitos problemas, assim, que, nossa, eu não sei como que eu vou resolver isso, né? Naquele momento dá um estralo, assim, nossa, tive uma sacada. É um momento perfeito para eles chegarem até você e te ajudarem, seja limpando você, seja te auxiliando numa questão de limpeza de energias mesmo, e no que quer que seja. É um momento perfeito para eles estarem com você e te auxiliarem dentro de tudo que você está precisando. E quando a gente cultiva isso diariamente, com o passar do tempo, isso faz uma diferença que a gente não imagina, né? E quando a gente une essas práticas diárias com o nosso estilo de vida, a nossa conexão com os mentores, com os benfeitores espirituais, com os amparadores, se torna muito estreita, muito conectada. E isso sem a gente precisar ver eles. A gente não precisa nem saber quem são eles nesse sentido, certo? Só da gente. E se a gente coloca ainda uma proposta na nossa vida de levar luz às outras pessoas, ao mundo, seja da forma como que for, aí, meus amigos, quando a gente coloca o outro na frente de nós mesmos nesse sentido, os benfeitores colocam a gente na frente. Porque através da gente a gente vai levar a luz para o próximo. E aí a nossa conexão com eles mesmos, aí que fica estreita mesmo, né? A gente pega o nosso estilo de vida, as nossas práticas diárias e toda a nossa ação, intenção e vontade de levar a luz, seja pela forma como for, às outras pessoas, aos animais, ao mundo. E aí, quanto mais a gente cultiva isso, com o passar do tempo, isso vai trazendo tanto apaziguamento, tanta tranquilidade, tanta essa bem-aventurança interna de um jeito que a gente não imagina. Que a gente não imagina. Isso é uma riqueza que a gente pode cultivar dentro da gente incrível. E que é uma riqueza que transborda, né? Que transborda para o fora. Só que ao mesmo tempo, é uma coisa que exige muita vontade. Exige muita disciplina da nossa parte mesmo para a gente promover cada um desses hábitos, mudanças de hábitos, quer que seja, e cada uma dessas reflexões. O que eu estou fazendo da minha vida? Como que está o meu estilo de vida? Será que eu estou viciado em redes sociais, em uso de tela, viciado em uma alimentação horrorosa, que não promove uma saúde para o meu corpo, que eu não estou cuidando direito do meu corpo? E se eu não estou cuidando direito do meu corpo, que tipo de sensação, de sentimento, de emoção que ele vai passar para as minhas energias, para a minha consciência, para a minha mente? Horrível. Então, o meu ser, ele começa a se tornar um pouco patológico nesse sentido. Mas quando a gente leva atenção para ele e fala assim, olha, que tipo de mudança eu estou precisando fazer na minha vida? E a gente, olha, isso aqui, isso daqui, isso aqui. E a gente vai atrás, a gente promove essas mudanças, isso já traz um alívio. E a gente olha, o que eu posso fazer da minha vida? Que tipo de prática? O que eu posso levar para as pessoas? Isso já traz um outro sentido da vida pra gente. E quando a vida tem um sentido, quando a vida passa a ter um sentido desse jeito, parece que a gente sente até mais ânimo, mesmo diante das dificuldades, a gente tem um ânimo para seguir adiante, para fazer as coisas acontecerem, para buscar, para fazer as coisas e etc. Né? Então, essa reflexão assim que eu queria trazer para vocês hoje, né? Como que a gente pode aumentar a nossa conexão com os benfeitores espirituais? Através da nossa própria vida. A gente não precisa ver espírito. A gente não precisa ter essa mediunidade ostensiva. A gente só precisa ter vontade de fazer as mudanças necessárias e de seguir adiante,
com o nosso estilo de vida, com as práticas de voltar-se para dentro, de olhar para dentro e com toda a nossa ação, intenção de levar luz para as pessoas, para o mundo, seja a forma como seja. E esse de levar luz para as pessoas, para o mundo, a gente não precisa estar dentro de nenhum templo religioso. É através da nossa vida diária. Através de um abraço, de escutar uma pessoa que às vezes está passando por uma dificuldade. Às vezes, de gravar uma aula de um assunto que você entende muito, que você gosta, de ensinar algo para uma pessoa. São tantas formas, meus amigos, de levar a luz para as pessoas que às vezes a gente não pensa, não reflete sobre isso. Isso faz uma diferença muito grande para nós e para os outros. Então, eu deixo essas reflexões para vocês. Muita paz a todos e até mais no nosso próximo encontro.